Agora nós estamos na página 14 da nossa apostila. Começamos a correção número 33. Quem são os personagens dessa tira? Onde se passa a cena? Por favor, Nicole, quem são os personagens? A professora e... Eu não sei ler o nome desse por aqui, não, professora? Wilberforce. Isso. Então, Aí onde se passa a cena na primeira e no segundo quadrinho? vamos lá, são dois personagens, a professora e o aluno. E onde passa essa história? Em que local está passando? Na sala de aula. Na escola. Na sala de aula, na de verdade. aula, muito bem. Eu coloquei na escola. É na sala de aula. Por causa que vai ser em que forma da escola? Na sala de aula. Ok? Sim. O próximo. No segundo e no terceiro quadros, os balões referem-se a falas de pessoas no mesmo quadro da fala. Como é possível saber isso? Qual é, Melissa? Pois a ponta está virada para a pessoa que está falando. Isso, porque o balão ele está direcionado para fora do quadro, certo? Ô, professora, eu coloquei diferente, eu posso falar? O que você colocou? Eu coloquei o balão estava apontando para a professora e o outro para a direção do aluno. Não, mas ele quer saber por que no segundo e no terceiro quadrinhos os balões referem-se a falas de pessoas que não aparecem no quadro. Então, aí nós temos que falar como é possível saber isso. Que os balões estão direcionados para fora dos quadros. Eu vou colocar isso, aí depois eu vou colocar que os balões estão direcionados para fora dos quadros. Isso. Vamos lá. O humor nessa tira é gerado pela confusão que o aluno faz entre duas palavras. Quais são essas palavras? Genética e genérico. Isso, genética e genéricos. Genética é do DNA e genérico é um remédio, que não tem marca. Na 36 é a segunda alternativa. Aê! Peraí, professora, tô no genético genérico. Na 37, vocês deveriam, na língua portuguesa, diferentes letras podem representar o mesmo fonema. Copie do primeiro quadrinho as palavras com o mesmo fonema que o representado pela letra destacada significa que está destacado S. Então, nós achamos lá, classe, lição, descobrir. São essas três palavrinhas. Classe, lição, descobrir. Nas palavras que você copiou, que letra representa o fonema S? SS, C cedilha e S. Ok? A 38A, você deveria copiar 10 palavrinhas escritas com SS. Cada um copiou as suas, né? Sim. A letra B é a última alternativa. Certo? Uhum. Na letra C, agora bastante... A última é usada após consoantes? Isso.
Agora na letra C, com bastante atenção. Infrator, infração, com C cedilha. Relativo, relação, com C cedilha. Ativo, ativação, com C cedilha. Condutor, condução, com C cedilha. Na segunda coluna, manter, manutenção, com C cedilha. Reter, retenção, com C cedilha. Deter, detenção, com C cedilha. Obter, obtenção, com C cedilha. Agora, Abreviação? a última coluna. Abreviar, abreviação, com C cedilha. Contar, contação, com C cedilha. Eu nem sabia que existia essa palavra. Contação de histórias. Ah, tá. Aclamar, aclamação. Acomodar, acomodação, com C cedilha. Tudo C cedilha. Na letra D, a letra C não representa o mesmo fonema em todas as palavras. Divida-as em dois grupos de acordo com o fonema representado. Então, aí nós deveríamos separar em dois grupos. Um grupo com o fonema K, ou seja, o fonema C, né? E o fonema S. Então, no fonema K, que é o fonema C, nós temos classe, Casa. só um Mas- pouquinho, Matheus, para não confundir seus amigos. Classe. Classe, casa, descobrir, significa, genética, descobriu, marca. Professora, você não tá nesse grupo? Oi? O você não tá nesse grupo de palavras? Não, o você é no outro. Tá. Então, descobriu e marca. Agora o outro grupo, que são os fonemas S. Você e farmácia. Pro, você pode repetir as palavras da 37, por favor? Da 37, Sim. classe, lição, descobriu. Ô, professora, Oi, eu não entendi o que era para fazer na 39, na página 16. só um pouquinho. Nós estamos terminando a letra D ainda.
A letra C representa o fonema S quando seguida de E ou I. Ok? Professora, tem problema colocar o contrário? Não. E agora, no último exercício, você deveria assinalar a opção correta de acordo com o que está pedindo. O menino maluquinho é bem conhecido, está sempre fazendo maluquices. Na tirinha anterior, ele está feliz porque tem muito espaço para brincar. Só que, repentinamente, não se lembra de nada para fazer. Essa falta de ideia do maluquinho é representada mediante dois elementos, um verbal e outro não verbal, que são, respectivamente, quais são os dois elementos do texto que fez com que nós percebêssemos que o menino maluquinho, ele tinha um espaço para brincar, mas só que não tinha ideia. Qual opção vocês usaram? E o uso de reticências e o olhar desconfiado do menino no quinto quadrinho? Isso é a letra C que nós temos que assinalar. Eu chutei! Não, você não chutou, você leu e lembrou do que estava aí. Aham. Quem que era o outro aluno que disse que tinha ficado com uma dúvida? O Matheus. Não, é Eu. o Matheus. Eu também. O galã. Qual era a sua dúvida, Felipe? Era na mesma do Moraes. Agora vocês entenderam? Aham. Ótimo. Então, vamos lá. Agora, dando sequência, página 17. Tirinha. Entre os personagens dos quadrinhos brasileiros mais conhecidos estão os da Turma da Mônica. Você sabia que a primeira vez que a Mônica apareceu em uma história foi no ano de 1963? Leia a seguir a tirinha que apresenta a personagem ao público. Oh, legal! Vou ver quantos quilômetros eu ando assim. Saia da frente, menina! Deixa um equilibrista passar. Agora sei como as mulheres podem desequilibrar um homem. Você reconhece os personagens dessa história? Quem Hoje, já os conhecia? O que há de diferente na forma deles nessa tira e nas atuais? Então, quem são esses personagens? Cebolinha e a Mônica. O Cebolinha e a Mônica. Eles são conhecidos por nós, né? Que nós os conhecemos. E o que há de diferença neles aí nessa tirinha e nos É dias que um tá em preto e branco e o original tá em cores. Mas a Mônica não tem algum formato, cabelo, rosto? Bem diferente. O som tá diferente. Professora, Oi. agora o cabelo dela parece... É bem diferente desse, porque já vários... Parece que ela tomou Inclusive, banho. assim. O cabelo dela agora parece uma banana. E ela usa sapato. Tá parecendo um Isso. coqueiro. Então vamos lá. 2. No início da história, o que Cebolinha está fazendo? Se equilibrando. Equilibrando na calçada. Uma Meio coisa que todo fio, mundo já né? fez. Ele está caminhando pelo meio-fio. Uma coisa que todo mundo já fez, né, Pronto. Isso. 3. O que Cebolinha manda que a Mônica faça? Meio fio com L e com U. Ele fala para ela sair da frente dele. Isso. Ele manda ela sair de seu caminho. Ok? Aí, pronto. Qual que é a 2 mesmo, Pro? Ele manda ela sair de seu caminho. Quatro. Por que a Mônica fica brava com o Cebolinha? Porque
Porque ele foi mais educado com ela. Porque ele é louco. Isso. Porque ele foi mal, ele a tratou de uma forma mal educada, né? Quando nós falamos, não é sai da frente, vai, passa. Não, é por favor, me dê licença. Né? Nós temos que ser educados. Cinco, Mônica reage à fala do Cebolinha, batendo nele com o seu brinquedo predileto, um coelhinho. O que isso revela sobre ela? Como você avalia essa reação dela? Quando ela pega o seu brinquedo e bate no Cebolinha. O que isso revela sobre ela? Que ela é valentona, sei lá. Ela é malvada. Agressiva. É que ela não tem paciência. Malvada não é. Ela não tem paciência. Né? É agressiva. Ela não tem paciência. Ela é agressiva. Como você avalia essa reação dela? Vocês acham que isso é... Ela podia ter. Mais paciência. Ela poderia ter um jeito melhor de tratar as pessoas, né? Ela poderia ser um pouco mais paciente. Ela se irrita muito fácil. Isso. Isso não é legal, né? Não é saudável. Às vezes ela é uma doce de pessoa, depois ela se irrita e fica bravona. Isso. 6. Na fala do último quadrinho, Cebolinha reproduz uma frase que pode-se pressupor deve ter ouvido em outra situação. As mulheres podem desequilibrar um homem. De maneira geral, qual é o sentido de desequilibrar nesta frase? Fazer perder o equilíbrio físico ou provocar perturbação psicológica? Perturbação psicológica. Isso, provocar perturbação psicológica. Por quê? Equilíbrio físico, ela não fez ele perder. Ela mexe com o psicológico lá, né? Pro, repetiu a pergunta embaixo. Na fala de Cebolinha, no último quadrinho, qual é o sentido de desequilibrar? Ele ia cair. Então, olha só. No que nós conhecemos de maneira geral, esta frase significa perturbação psicológica, no geral. Agora ele quer saber no quadrinho, na história. Fazer perder equilíbrio físico. Fazer perder o equilíbrio físico ou provocar perturbação psicológica? Primeira. Fazer perder o equilíbrio físico. Isso. Oito. Em que lugar, espaço, as ações dos personagens ocorrem? Na rua. Na Em uma rua. rua. Como você o identifica? Nas duas foi, na 6 e na 7 foi fazer perder o equilíbrio físico? Não, Guilherme. E como que nós identificamos que eles estão na rua? Olhando as casas que estão no fundo da calçada. Porque a Cebolinha tá se equilibrando no meio-fio. Observando o cenário, né? Se nós observarmos lá o cenário, nós podemos observar o quê? Que temos paredes de casas, muros, né? Aí, e a... Professora, também porque a Cebolinha tá se equilibrando no meio-fio. E não tem meio-fio dentro de casa. Isso. Mas como a gente não vai saber que é uma creche, como a Necessariamente gente não vai saber que é uma creche bem grande lá? poderia ser em outro lugar. Então, indicou que é na rua, né? Na rua de uma cidade, por conta desse cenário. Professora, Oi. qual que é a 6 e a 7? A 6. Você não acompanhou, Guilherme? Acompanhei.
que você estava fazendo que nós já estamos terminando a 8 e você não pegou a 6 e a 7? Hã? Tá fazendo nada, você vai acompanhando. Ah, sim. Mas então presta bastante atenção, tá bem? Tá. É a segunda vez que isso acontece hoje na aula. Na 6 é provocar perturbação psicológica. E na 7 é fazer perder o equilíbrio físico. Agora, nós, na número 9. Observe em cada quadrinho as expressões faciais do Cebolinha e indique o sentido que elas expressam. No primeiro quadrinho, qual é a expressão facial Ele dele? tá feliz. Feliz. Feliz, alegre, entusiasmado. E no segundo quadrinho? Bravo. Ele tá meio bravo. com raiva por causa que a Mônica tá na frente dele. Ele está bravo. E no terceiro quadrinho? Ele toma uma surra. Ele tomou um socão. Ele está com dor. E no quarto quadrinho? Triste. Ele está desanimado, decepcionado. Ô, Pro, Oi. você tem como me tirar e colocar de novo? Porque a minha tela ficou tudo preta. Eu não consigo Já clicar. cairá a nossa conexão em 2 minutos, Nicole, mas tudo Ah, bem. tá. Então tá bom. Você quer que a professora te remove? Aí você volta? Não, eu espero Você espera? o negócio cair. Então, tá bem. Na 10, ele está falando, indique o que representam nos 2 primeiros quadrinhos as linhas cinéticas ao lado dos braços do Cebolinha. Então, vamos lá. Linhas cinéticas. Como as tirinhas são textos curtos, é preciso que elementos visuais e verbais concentrem um grande número de informações. As linhas cinéticas indicam para o leitor movimentos, né, de elementos e personagens das histórias. Então, assim, próximo a alguma coisa tem uma linha cinética, é um desenho, uma expressão visual que intensifica o que o personagem está fazendo. Então, nós temos já que voltar lá Identifica o nos equilíbrio 2 dele, Pro? primeiros quadrinhos e analisar. O que nós temos ali? Observem as mãos do Cebolinha. Ele tá tentando Se fazer o equilíbrio? equilibrando. Não tem os risquinhos assim? Ele tá se mexendo. Ele está com os braços tentando se equilibrar. Equilibrar. Então, nós, no primeiro e no segundo quadrinhos, o que essas linhas cinéticas estão nos Tentando mostrando? Ele se tá tentando se equilibrar. equilibrar. Representam um movimento de equilíbrio, né? Sim. Ô, professora, para colocar o quê na 10? Representa o movimento de equilíbrio. Ele vai estar na 11. No terceiro